Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 35 ao 41. Amém, irmãos? Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, ó Deus, e uma vez mais nós nos prostramos humildemente diante da Tua face, Pai. E pedimos, ó Deus, que a Tua palavra venha encher os nossos corações nesta noite. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor alcance, Pai, as vidas que estão neste momento, Pai, em desespero, que o Senhor possa atendê-las, ó Deus, que elas venham, ó Deus amado, ouvir a Tua voz e confessar a Ti como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai, nós estamos aqui para glorificar a Ti, porque o Senhor é santo e Tu és digno, Pai, de receber toda a nossa adoração. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos de tribulação. E eu costumo dizer que grande parte nós passamos porque nos esquecemos do Deus que nós servimos. Porque o Senhor, Ele está sempre junto de nós. E a palavra diz que basta tão somente uma palavra tua e as coisas irão acontecer. Então nós temos simplesmente que pedir e Ele irá liberar a palavra a qual nós precisamos. E nós vemos que o Senhor Jesus, Ele entrou no barco com os seus discípulos, porque havia de acontecer uma tempestade. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. Por isso Ele entrou naquele barco. E a palavra nos diz que nós devemos confiar que Jesus, Ele está ali, sempre perto de nós. Ele está sempre pronto para nos atender. Ele está simplesmente esperando uma atitude sua. Ele está simplesmente esperando que você o busque, para que Ele possa fazer aquilo que você então necessita. E nós temos esta garantia, nós temos essa certeza de que nós podemos enfrentar sempre todas as tempestades que se levantarem contra nós. Porque o Senhor Jesus, Ele está conosco. O Senhor Jesus está no nosso barco. Então nós podemos confiar, nós podemos ter essa certeza que com Jesus junto de nós nada poderá dar errado. Jesus, Ele está aparentemente
dormindo ali naquele barco. Mas Ele sabe tudo o que está acontecendo com cada um de nós. Aparentemente Ele estava dormindo ali, mas Ele sabia o que estava acontecendo com os seus discípulos. Ele sabia que eles estavam assustados, que eles estavam amedrontados. O Senhor Jesus, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está precisando. E quando nós convidamos o Senhor Jesus para entrar no nosso barco, quando nós convidamos o Senhor Jesus para entrar nas nossas vidas, nós estamos cedendo a Ele toda a autoridade para Ele agir em nós, em todos os momentos e em todas as áreas das nossas vidas. Quando nós convidamos o Senhor Jesus para entrar nas nossas vidas, nós estamos dizendo: Senhor, a casa é tua, vem e faz morada, muda, transforma, limpa, tira tudo aquilo que não te agrada e coloca o que é teu dentro da minha vida. Então, quando nós chamamos o Senhor Jesus para entrar nesse barco, nós estamos dizendo para Ele que nós não nos pertencemos mais a nós mesmos, mas que nós pertencemos a Ele. A nossa vida passa a pertencer a Jesus, que é o nosso Deus. Nós vemos que eles estavam naquele momento atravessando o mar da Galileia. Jesus e os seus discípulos estavam saindo de Cafarnaum e indo para Gádara. E Jesus estava muito cansado. Jesus havia operado muitos milagres naquele dia. E Jesus, Ele adormeceu. Estava ali o Jesus homem, porque como homem Ele sentiu cansaço, Ele sentiu sede, Ele sentiu fome, Ele sentiu sono, Ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos, porque estava ali como homem naquele instante, naquele momento. Jesus, Ele então estava muito cansado e Ele adormeceu. E nós sabemos pela palavra que as tempestades, elas eram típicas daquela região. As tempestades ali, elas eram frequentes. E assim que eles entraram mar adentro, a tempestade se levantou e eles ficaram apavorados. Eles começaram a temer pelas suas vidas, porque eles viram que as ondas estavam se levantando, as ondas estavam jogando água para dentro do barco, e eles se esqueceram de algo muito importante. Eles tinham a palavra do Senhor Jesus. E quando nós temos a palavra do Senhor, nós temos simplesmente que crer que nada nem ninguém poderá impedir que ela seja cumprida. O Senhor Jesus disse para eles: passemos para outra banda. Eles tinham esta palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não disse: tentem passar para o outro lado. Não, Ele disse: passemos. Ele já tinha dado a ordem. E a palavra do Senhor Jesus, irmãos, ela sempre irá se cumprir. Não importa o quão difícil seja, mas ela se cumprirá. Porque a palavra nos garante que céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor não. Elas não irão passar sem que sejam cumpridas. Então eles não tinham que ficarem apavorados, eles não teriam que ficar amedrontados, eles não teriam que ficar apavorados, não. Eles simplesmente deveriam continuar remando,
mesmo em meio àquelas ondas, porque eles iriam chegar do outro lado. Mas eles ficaram ali amedrontados, irmãos. E eles foram então acordar Jesus. E Jesus, ele levantou e acalmou o mar, aleluias. E nós, irmãos, assim como os discípulos, muitas vezes, em meio a tantas provações, nós nos esquecemos de quem está guiando o nosso barco. Nós nos esquecemos que na direção das nossas vidas está Jesus Cristo. É Ele quem dá a direção. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos dirige. É Ele quem nos mostra o caminho. E eu quero dizer, irmãos, que não importa o tamanho da onda que se levantou, o tamanho da onda que se levantar diante da sua vida. Não importa o tamanho do problema que você esteja enfrentando, não importa o tamanho do problema que você venha enfrentar, não importa, irmãos, o tamanho da provação que você esteja passando ou que você venha a enfrentar. Porque se você estiver passando, lembre-se que Jesus está no seu barco. E Jesus não entrou no seu barco por mero acaso, não. Jesus, ele não entra na vida de uma pessoa se ela não convidar. Se ela não der autorização, se ela não abrir a porta e convidá-lo, ele não vai entrar. Então o Senhor não entrou na sua vida por acaso. O Senhor entrou na tua vida porque você convidou. Porque você disse: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo. E Jesus, irmãos, ele estava ali naquele barco, não era por acaso, mas ele estava ali para ajudar aqueles homens a enfrentarem aquela tempestade. E eu quero dizer para você também, que Jesus não está por acaso na tua vida, não. O Senhor Jesus entrou na tua vida para mudar a tua história. Ele entrou na tua vida para mudar a situação em que você se encontra hoje. Ele entrou na sua vida para dizer para você que essa tempestade ela vai passar. E que Ele vai fazer de você um vencedor. Aleluias. É verdade que Jesus ele estava dormindo mesmo. E por esse motivo, os seus discípulos pensaram que eles iriam morrer diante daquela tempestade. Pode parecer para você que Jesus não está te ouvindo, que Ele não está ouvindo o teu clamor, que você está pedindo, e como disse o pastor na primeira oração, você pode estar buscando e cansado, dizendo que o Senhor não está te ouvindo, que você pode até pensar desta forma, mas o Senhor Jesus, Ele está ouvindo sim. Ele não está desatento. Ele pode sim estar dormindo, Ele pode sim estar em silêncio, mas nós sabemos, irmãos, que Deus trabalha no silêncio também. E assim, como aqueles discípulos, no meio daquela tempestade, eles não morreram pela força daquelas águas, você também não vai morrer no meio dessa provação que você está passando. Você também não vai
ser derrotado no meio desta luta que você está enfrentando. Saiba que para Deus todo problema tem solução. Ele tem a resposta para todos os problemas que porventura nós venhamos a enfrentar. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não fique assustado, não fique temeroso diante de certas situações. Por mais difícil que elas pareçam, não se assuste, porque Jesus sabe o que fazer diante de cada uma delas. Eles acharam estranho, meus irmãos, os discípulos, eles estranharam a calma de Jesus, eles estranharam o silêncio de Jesus diante de toda aquela tempestade. As águas estavam subindo, estavam enchendo o barco e Jesus estava tranquilo, dormindo. Eles acharam estranho que Jesus não se levantasse em socorro deles. Às vezes você também pode dizer isso aí. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo como é que está difícil essa situação? Ela está minando as minhas forças. O Senhor não vai estender as mãos, o Senhor não vai me socorrer. Jesus, irmãos, Ele não deixou, e Ele não deixaria que eles viessem a perecer, e o Senhor também não vai te deixar sozinho. Jesus, Ele não deixaria de agir na vida daqueles que o buscam. Toda vez que nós buscamos, nós encontramos. A palavra diz: buscai e achareis. Deus, Ele age, irmãos, por mais que para você pareça que Ele está em silêncio. Quando nós achamos que Deus está no silêncio, Ele está agindo. Nós não entendemos porque o agir de Deus é diferente do agir do homem. Mas eu peço que você simplesmente confie. Porque quando Deus está em silêncio, irmãos, é porque Ele está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. E Ele sabe o que é que você está sentindo exatamente neste momento. Deus sabe o que você está sentindo. E eu afirmo, irmãos, que só Deus, só Ele pode acalmar as tempestades, só Ele pode acalmar os ventos, só Ele pode acalmar as ondas que se levantam e que abalam o barco da nossa vida. Só Jesus, irmãos, pode acalmar as tempestades da tua casa, da tua família. E Hebreus 13:5, na parte B, diz: o Senhor diz que jamais te deixará, nem te desamparará. Oh, glória a Deus, aleluia. Rica manda xarabacai churiamas. Alamacho me manda rucama suiandas. Então, meu irmão, confie nessa promessa, que mesmo em meio a tantas lutas, você não estará sozinho. Você não está sozinho diante de todas essas lutas. O Senhor jamais te deixará. O Senhor jamais te desamparará. É Ele quem nos dá esta promessa através da sua palavra. O salmista,
nos diz no Salmo 107, no verso 29. Ele diz que Deus faz cessar a tempestade e acalma-se as suas ondas. O salmista está dizendo que o Senhor Deus, Ele faz cessar a tempestade e acalma as suas ondas. Portanto, irmãos, Jesus, Ele é a nossa única esperança e segurança no meio de toda a tempestade da vida nossa. Em Deus, nele, nós podemos confiar, porque Ele tem todo o poder para nos dar a paz, mesmo nas situações mais difíceis, naquelas situações em que os nossos olhos, nós não vemos saída, então Deus entra com provisão e nos garante a vitória. Basta somente confiar, irmãos, porque o Senhor Jesus, Ele não deixou o seu povo desamparado. O Senhor Jesus, em momento algum, Ele voltou as costas para aqueles que confiaram nele. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, e às vezes nós também nos vemos no meio dessas tempestades, e nós devemos, irmãos, simplesmente crer que o nosso Deus sempre estará conosco. Nós não devemos nunca, em momento algum, diante de nenhum levante do inimigo contra nós, nós devemos duvidar, mas nós devemos sempre confiar, nós devemos sempre colocar a nossa fé em ação, porque é ela que nos ajuda a confiar em Deus, mesmo naquelas situações onde nós não vemos uma solução, onde nós não vemos algo que possa resolver aquele problema. E eu digo, sabe, irmãos, Jesus não nos prometeu um mar calmo, não. Jesus não nos prometeu um mar de rosas. Ele não disse que seria melzinho todos os dias. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos orientou para termos bom ânimo. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele não prometeu um mar calmo, não. Mas Ele nos garantiu que Ele estaria conosco nas tempestades. Ainda que o mar se levante bravio, o Senhor Jesus está ali junto de você. Nos momentos em que você olhar e você não ver nada em que você possa se apoiar, lembre-se que Jesus está do teu lado. Apoie-se nele. Dobre os teus joelhos e abrace o Senhor, porque Ele está ali para te socorrer. Ele está ali, irmãos, para garantir que no meio dessa tempestade, Ele vai estar sempre do teu lado. Aleluia. O Senhor Jesus foi despertado pelos seus discípulos, e Ele repreendeu o vento, e Ele disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus seguiu dizendo, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? O Senhor Jesus estava dizendo para eles, vocês não precisavam ter me acordado. Vocês mesmos poderiam ter repreendido essa tempestade. Vocês mesmos poderiam ter mandado ela embora. Muitas vezes, irmãos, e eu digo isso com certa frequência, que nós não estamos exercendo a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Quantas vezes nós estamos
com um grande problema diante de nós, e nós começamos a ligar para esse, a ligar para aquele, e ligar para o outro, e pedindo oração, e pedindo para que ore por nós, porque a situação é difícil, que nós não estamos conseguindo, mas nós mesmos não fizemos nada. Nós simplesmente falamos: Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas o Senhor diz para você: repreenda, ordena que o mal saia em meu nome. Não é no teu nome, mas é no meu nome. E o Senhor Jesus diz que quando nós ordenamos no nome dEle, o mal tem que sair, o mal tem que desaparecer, porque é como se o Senhor Jesus estivesse ali dizendo: mal sai desta vida, mal sai desta família, enfermidade sai dele agora. Espíritos de enfermidade desaloja. Espíritos de pobreza, sai. Espíritos de miséria, sai. Então nós temos que tomar uma posição, nós temos que tomar uma atitude. O Senhor Jesus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o que é a palavra. E o Senhor Jesus disse: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nós não recebemos esta fé? Então nós temos que nos levantar, nós temos que tomar uma posição. Nós não podemos ficar esperando que outro venha fazer aquilo que nós temos que fazer. E nós devemos, irmãos, sempre confiar que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, prestem bem atenção, até mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós temos que nos levantar. Porque se até o vento e o mar obedecem, porque nós não devemos também confiar? Nós temos que confiar, sim, que o nosso Deus, Ele é conosco em todos os momentos. Nós temos que estar prontos para nos levantarmos junto com Jesus, porque a palavra dEle é poderosa. A palavra de Jesus, ela é eficaz. Veja que o Senhor Jesus disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. O vento cessou, o mar aquietou. Virou aquele mar, um mar calmo. Toda aquela tempestade desapareceu. E os discípulos, quando viram aquilo, eles disseram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos quem é este homem. Este homem se chama Jesus Cristo, e Ele é o Filho do Deus vivo. O seu poder e a sua autoridade são inquestionáveis. O que Jesus falou para a tua vida vai acontecer. O que Jesus determinou para você, toma posse. O Senhor Jesus está dizendo para nós nesta noite que tudo o que nós precisamos Ele já nos concedeu. E que tudo aquilo que nós quisermos, nós podemos nos apossar, porque Ele já preparou para nós. E o Senhor Jesus, Ele diz para nós: não estejais temerosos por causa alguma, porque aonde você tiver que ir, eu estarei com você. Aonde você for, eu irei. O que você pedir, eu farei. Mas nós precisamos confiar, irmãos. Nós precisamos ter a certeza de que o nosso Deus é um Deus que cuida,
É um Deus que protege. É um Deus que nos dá tudo que nós precisamos. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é confiar. Confiar somente que o Senhor Jesus não irá deixar faltar. Ainda que você pense que as coisas não irão acontecer, saiba que elas já aconteceram. Elas já foram preparadas. O Senhor Jesus está esperando o momento em que você vai requisitar, o momento em que você vai entrar na presença dEle e buscar, e dizer: Senhor, eu me aposso, porque o Senhor formou para mim. E naquele momento você pode estar certo que você vai receber a tua bênção. Naquele momento, toda tempestade vai desaparecer. Naquele momento, o mar vai se tornar calmo. O céu pode estar negro, ele vai se tornar azul. Porque estará sendo derramado do trono de Deus para as nossas vidas aquilo que nós precisamos, porque o nosso Deus, Ele sabe o que nós precisamos. E Ele diz nesta noite: não tenha medo dessa tempestade não, viu? Não tenha medo. Não volte atrás, não recue, mas se levante, fique em pé e confia que o Senhor Jesus, mesmo dormindo, Ele estará liberando forças para você ficar em pé no meio dessa tempestade e ela não vai te derrubar. Ela não vai te abalar. Você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus disse para ele: o mar está calmo, vamos continuar navegando. E o Senhor Jesus disse para você: o mar está calmo, agora continue confiando e buscando a minha face. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor?